Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 50. Neste capítulo, Deus responde às acusações de Israel de que ele os havia abandonado, mostrando que a separação entre eles era resultado da desobediência do povo. Além disso, este capítulo traz uma das mais impressionantes profecias sobre o sofrimento do servo do Senhor, que aponta diretamente para Jesus Cristo. Aqui, vemos um chamado ao arrependimento e à confiança no Senhor, contrastando aqueles que confiam nele com aqueles que escolhem andar em suas próprias trevas. O capítulo nos ensina sobre a fidelidade de Deus, a missão do servo e a importância de confiar no Senhor, mesmo nos momentos de aflição. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 50 de Isaías. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu, e ninguém apareceu? Chamei, e ninguém respondeu? Porventura, tanto se encolheu a minha mão, que já não possa remir? Ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, porquanto não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, por-lhes-ei um saco para a sua cobertura. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como roupas, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis que todos vós, que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as faíscas que acendestes. Isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis. Isaías capítulo 50 começa com Deus respondendo a Israel e explicando por que o povo estava distante dele. O Senhor deixa claro que o exílio e o sofrimento que enfrentaram não foram causados por um abandono divino, mas sim pela desobediência deles. Além disso, este capítulo apresenta uma das mais profundas profecias sobre o servo do Senhor, apontando para o sofrimento e a fidelidade de Jesus Cristo em meio à aflição. No versículo 1, Deus questiona Israel. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é aquele dos meus credores a quem eu vos vendi? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Aqui Deus responde à acusação implícita de que ele havia abandonado Israel. Ele deixa claro que nunca os divorciou ou os vendeu para outra nação por vontade própria. O motivo do afastamento entre Deus e Israel foi a maldade e a transgressão do próprio povo. No versículo 2, Deus continua seu questionamento. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso encolheu-se a minha mão para que já não possa remir? Ou não há em mim poder para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto. Seus peixes cheiram mal, porque não há água, e morrem de sede.
Deus relembra Israel de seu poder para salvar, demonstrando que ele sempre esteve disposto a resgatá-los, mas o povo não quis ouvir. Ele menciona seu poder sobre a criação, reforçando que nada está fora do seu controle. Nos versículos 3 e 4, vemos a transição para a figura do servo do Senhor. Visto os céus de negridão, e faço da Síria o seu pano de luto. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O servo fala de sua missão de ensinar e fortalecer os cansados. Isso aponta para o ministério de Jesus, que trouxe palavras de vida para aqueles que estavam oprimidos e necessitados de esperança. O versículo 5 mostra a obediência do servo. O Senhor Deus me abriu os ouvidos. Eu não fui rebelde, não me retirei para trás. Diferente de Israel, que muitas vezes foi rebelde, o servo do Senhor se submete completamente à vontade de Deus. Isso se cumpre em Cristo, que obedeceu ao Pai até a cruz. No versículo 6, encontramos uma das mais impactantes profecias sobre o sofrimento do Messias. As minhas costas dei aos que me feriram, e as minhas faces aos que me arrancaram os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Essa passagem descreve com precisão os sofrimentos de Jesus durante sua paixão. Ele foi açoitado, esbofeteado e cuspido, mas não resistiu, cumprindo sua missão redentora. Essa primeira parte do capítulo nos ensina que Deus não abandona seu povo, mas que a separação acontece por causa da desobediência humana. Além disso, vemos a figura do servo do Senhor, que veio para trazer palavras de vida, ensinar com sabedoria e sofrer por amor à humanidade. Essa profecia se cumpre perfeitamente em Jesus Cristo, o servo obediente que suportou a humilhação para nos redimir. Isaías capítulo 50 continua com o servo do Senhor, demonstrando sua confiança total em Deus, apesar do sofrimento e da perseguição. Ele declara que o Senhor o ajudará e que aqueles que se levantam contra ele não prevalecerão. Em seguida, há um contraste entre aqueles que confiam no Senhor e aqueles que escolhem andar em suas próprias trevas, confiando em sua própria luz. No versículo 7, o servo declara sua confiança inabalável. Porque o Senhor Deus me ajuda, pelo que não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Aqui vemos a determinação do servo em cumprir sua missão. Ele não se deixa abalar pelo sofrimento, porque sabe que Deus está com ele. Essa passagem se cumpre em Jesus, que ao enfrentar a cruz, manteve-se firme em sua obediência ao Pai. No versículo 8, ele continua: Perto está aquele que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. O servo desafia qualquer um a acusá-lo, pois Deus é aquele que o justifica. Isso se cumpre em Cristo, que apesar de ser acusado injustamente, permaneceu sem pecado e foi justificado pelo Pai em sua ressurreição. No versículo 9, o servo reafirma sua confiança em Deus. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles como um vestido se envelhecerão, e a traça os comerá. Aqueles que se levantam contra o servo serão destruídos, mas ele permanecerá. Essa promessa também se aplica a todos os que confiam no Senhor. Seus inimigos não prevalecerão, porque Deus é seu defensor. Nos versículos 10 e 11, Deus faz um contraste entre os que confiam nele e os que confiam em si mesmos. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Aqui,
Deus convida aqueles que temem ao Senhor a confiarem nele mesmo nos momentos de escuridão. Quando enfrentamos dificuldades e não vemos saída, devemos nos firmar em Deus, pois Ele é nossa luz e salvação. Por outro lado, no versículo 11, vemos o destino daqueles que confiam em sua própria luz. Eis que todos vós, que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vos será da minha mão, em tormentos jazereis. Aqueles que rejeitam a luz de Deus e confiam em sua própria sabedoria acabarão sendo consumidos por suas próprias escolhas. Essa última parte do capítulo nos ensina verdades profundas. O servo do Senhor é um exemplo de fé e obediência inabaláveis, mostrando-nos que devemos confiar em Deus mesmo diante da perseguição e do sofrimento. Além disso, somos chamados a escolher entre confiar no Senhor ou confiar em nossa própria força. E a Bíblia deixa claro que apenas aqueles que dependem de Deus encontrarão verdadeira segurança. Agora, convido você a uma breve oração, pedindo que Deus nos ajude a confiar nele em todos os momentos e a permanecer firmes em sua luz. Senhor, reconhecemos que muitas vezes enfrentamos momentos de escuridão e incerteza. Pedimos que nos ajudes a confiar em Ti, sabendo que és nossa luz e nosso refúgio seguro. Assim como o Teu servo confiou em Ti e permaneceu firme diante da adversidade, queremos também firmar nossos corações em Tua fidelidade. Não queremos andar segundo nossa própria sabedoria, mas sim na luz da Tua verdade. Obrigado porque nos justificas e nos guardas, que possamos viver com coragem e fé, sabendo que ninguém pode nos condenar quando estamos em Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 50 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 51. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil. E o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.